Olá, Fran, muito bom dia para você. A segunda-feira foi muito agitada por aí, não? Oi, Ibrahim, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Bota agitada nisso, viu? Um dia muito agitado, com todas as autoridades no mesmo lugar, mas claro que a gente trouxe todas as informações para os nossos ouvintes e para os leitores de O Tempo também. E aí quero a sua análise, Fran, a respeito de uma questão que ficou colocada no ar. Bom, tivemos representantes do Executivo, tivemos representantes do Legislativo, Planalto, todo mundo alinhado com o Judiciário também nesse ato, mas o Legislativo ficou, digamos, um pouco enfraquecido, pelo menos na imagem pública, pela não presença de Arthur Lira e também, acho que mais por tabela de como os governadores também tiveram. Mas vamos começar pela conversa pelo Congresso Nacional. Executivo e Planalto alinhados, mas o Legislativo escancarando que tem reservas quanto ao ato de 8 de janeiro. Exatamente, Ibrahim. E a gente pode, somente para contextualizar, né? Aquela mesa ali de autoridades que foi montada no Salão Negro com o Congresso Nacional. Então, os anfitriões seriam aí Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, e Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, já foi desfalcado logo pela manhã, quando o Arthur Lira anunciou que não viria a Brasília, que permaneceria em Alagoas, o estado dele, por questões aí de saúde, de familiares, né? Então, a partir desse momento, você tem uma quebra ali no chamado dispositivo, né? Porque já era esperado o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, a Fátima Bezerra, que é governadora do Rio Grande do Norte, representou os governadores, né? A gente vai falar depois. E também, e aí, para não ter essa queda, inclusive, o Paulo Gonet, o procurador-geral da República, que até então não era esperado ali naquela mesa, né, das autoridades, ele foi colocado lá na ausência de Arthur Lira. E isso escancara também não só uma questão relativa ao 8 de janeiro, porque o Arthur Lira comanda o Centrão, né, o maior grupo aí da Câmara dos Deputados, e que é essencial para a governabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva. A partir desse momento, não só porque tem o gesto do Lira foi visto como um aceno aos deputados de Centrão que questionam o papel do governo no 8 de janeiro, que questionam também por que foi feito na avaliação deles um ato político relativo à democracia, relativo ao dia 8 de janeiro, e por conta disso, tem a avaliação de que o Lira, a gente sempre fala, né, que o Lira, ele participa daquele toma lá da cá, negocia, mas ele é fiel aos seus, ele é fiel ao grupo dele. E isso ficou muito claro ontem, a partir do momento em que ele deu uma justificativa, né, mas não foi por uma questão internamente, os mais próximos fala justamente para não dar coro e não incomodar deputados ali que fazem parte da sua base. E vamos acrescentar que isso mostra também para o presidente Lula que aquela governabilidade que já está complicada, porque agora as emendas aumentou aí a fatia para os deputados e senadores, e também aumentou aí com essa questão do calendário, o presidente vai ter ainda mais dificuldade, porque se nem mesmo num ato como esse, que tem todos os poderes, o presidente da Câmara participa, como que vai ser durante o restante do ano em pautas que são de interesse do governo? Eu acho que está muito evidente, né, Frank? Não apenas pelo que aconteceu na presença ou na não presença de Arthur Lira da maneira como foi, mas também na diferença apresentada por alguns governadores. E claro que no caso dos governadores a gente precisa colocar aqui em perspectiva aqueles como o governador de Minas Gerais, que foi, mas não foi, disse que acabou entendendo que era um ato político, surpresa causada no governador de que o ato era político, e teve outros, por exemplo, como Ratinho Júnior, apresentou dizendo, presidente Lula, não fui, mas gostaria de ter ido, mas tem um compromisso, etc. Até o líder de governo no Senado justificou. Mas não é para o governo ficar contente, certamente, com a baixa adesão de governadores de uma maneira geral, porque tentou dar um ar mais republicano e trazer essa conversa mais republicana para um ato que era para ser suprapartidário e para além das diferenças ideológicas, não, Fran?
Exatamente, Ibrahim. E a preocupação maior do governo foi justamente por isso, porque é um ato que, claro, poderia ter um tom político, mas que, de certa forma, seria para enaltecer a democracia, né? Para repudiar os atos do dia 8 de janeiro. Então, o Jacques Wagner até colocou panos quentes, né, na situação, dizendo que ele mesmo tinha sugerido para que essa solenidade fosse realizada no dia 1º de fevereiro, porque daí os parlamentares não estariam de férias e tudo mais, mas a gente sabe que não é difícil para um deputado, para um senador, para o presidente da Câmara que tem um jatinho da FAB à disposição, vir aqui para Brasília para participar de um ato desse. Em relação aos governadores também, uma preocupação foi em função da ano eleitoral, né, Ibrahim? Então, assim, o presidente não ia conseguir conversar, obviamente, com os de oposição, né, que a gente fala Cláudio Castro, Tarcísio. O Zema foi uma surpresa, porque foi aquele vou, não vou, no fim não foi. E aí isso é conversa para outro dia, que a gente pode falar de dívidas de Minas e como que ficou isso. Mas causou uma surpresa. Mas esperávamos que pelo menos por uma questão republicana alguns viessem. Então isso mostrou que o presidente, não só no Congresso, mas também com os governadores, vai precisar fazer uma mudança ali na articulação política. E aí, de novo, Alexandre Padilha, que é o ministro de Relações Institucionais, entra nesse jogo e, claro, porque esse é um papel dele, né, de articular e tudo mais. Então, mais uma vez aí, sobrou para ele também, viu, Ibrahim, as queixas de por que que não teve uma adesão esperada pelo governo.